Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou o professor Mike Moraes e esse é o meu sinal na comunidade surda. Quero convidar você a ficar junto comigo agora, no Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Vamos aprender? Muito bem. Na aula de hoje, iremos estudar sobre sequências. Mas o que é uma sequência? Uma sequência é uma sucessão, uma lista ordenada de números, objetos, figuras geométricas, entre outros elementos. Me acompanha nesse exemplo, a sequência dos dias de uma semana. Domingo, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta-feira e sábado. Observe que o primeiro termo da sequência é o domingo e que o último termo da sequência é sábado. A sequência seguinte vai dizer a sequência dos números pares positivos. Você tem 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Essa sequência em particular, você consegue determinar todos os termos dela. Você identifica a partir do 12 quem é o termo seguinte e assim por diante. Essa outra sequência aqui está mostrando a sequência dos quadrados perfeitos. Observe que o primeiro quadrado tem lado 1, o segundo quadrado tem lado 2, ou a quantidade de quadrados menores, 4. A terceira sequência, ou o terceiro termo, você tem um quadrado de lado 3, que representa 9 quadrados menores. Na sequência, você tem um quadrado de lado 4 e a quantidade dos quadrados menores é igual a 16 e você vai observando que assim por diante. O interessante dessa sequência é que você consegue determinar todos os demais elementos e os quadrados e as suas respectivas quantidades. Tudo bem? Vamos definir agora o que é uma sequência finita e uma sequência infinita. Uma sequência finita é dada por isso aqui, ó. Eu vou olhar para o último termo da sequência. Eu consigo determinar, é 19, tá? Você observa a disposição de todos os elementos, em particular o último termo dessa sequência. Daí o que caracteriza ela como sendo uma sequência finita. Como é que eu caracterizo uma sequência como sendo infinita? A gente sempre vai observar esse símbolo no final, que a gente chama de sinal gráfico, reticências. E isso significa dizer que a sequência ela prossegue, a gente consegue determinar. Nesse caso em particular, você tem 5, 10, 15, é uma sequência que está crescendo de 5 em 5 unidades. Então, cresce 5 unidades, 5 unidades, 5 unidades, e é possível determinar os demais elementos dessa sequência sempre acrescentando 5 unidades. Daí é o que diferencia a sequência finita da sequência infinita. Ela apresenta infinitos termos, tudo bem? E aí agora a gente define o que é uma sequência recursiva. Uma sequência recursiva é aquela que a gente consegue obter qualquer elemento dela recorrendo à sua posição ou a um elemento anterior da sequência, tá? E aí é possível, através de uma regra ou de uma expressão, determinar qualquer elemento dessa sequência. Se isso é possível, a gente define como sendo uma sequência recursiva. Caso isso não ocorra, sequência não recursiva. Então, essa sequência aqui é a sequência dos números pares positivos. A gente está dizendo que é uma sequência recursiva. Por que ela é recursiva? Eu consigo determinar uma expressão geral. Mas antes, me acompanha, eu tenho esse elemento aqui, ó, o 2 é o primeiro termo da sequência, o 4 a gente define como sendo o segundo termo da sequência. Você está observando que eu estou colocando A1, A2, eu posso muito bem escrever a sequência de forma geral da seguinte maneira, ó, A1, A2, A3 e para representar, dizer que ela tem infinitos termos, ó, reticências, e aí você observa que eu vou colocar AN, como sendo, a gente chama ele de enésimo termo da sequência, e aí eu estou dizendo que é uma sequência infinita. Uma coisa muito importante que você precisa observar
é que a gente chama de índice aqui, ó, 1, 2, 3 e assim por diante, representa a localização do termo na sequência. Para a sequência dos números pares positivos, você tem que o primeiro termo da sequência, o A1, é o 2. O segundo termo da sequência é o 4. O terceiro termo da sequência, o A3, é o 6. Tudo bem? Uma coisa interessante nessa sequência aqui em particular é que a gente consegue determinar o termo geral, né? Se você olhar com carinho, a gente está observando o seguinte: os elementos, os termos dessa sequência, eles representam os números múltiplos de 2 positivos, tá? E toda vez que eu falo a respeito do múltiplo de 2, eu estou dizendo o seguinte, ó, é da forma 2 vezes n. E esse n aqui, naturalmente, eu estou olhando para um número positivo, tá? Eu posso olhar da seguinte maneira, ó, esse n é um número inteiro positivo. O que eu quero observar com isso? Que esse 2n é o que eu estou chamando de termo geral. E aí eu represento da seguinte maneira, a n é igual a 2 vezes n. Você vai se perguntar, professor, quem é esse n? Esse n é a localização do termo na sequência. Então, toda a sequência ela é gerada a partir dessa expressão. O que eu quero dizer para você? Se você quiser determinar o A10 ou o 10º termo dessa sequência, eu vou dizer que o A10 é 2 vezes 10, e isso é igual a 20. Portanto, o 10º termo dessa sequência é o número 20. Tudo bem? Entenda que, através desse termo geral, eu encontro qualquer elemento dessa sequência. Bora lá, me acompanhe mais um exemplo. Temos essa sequência. Observe que, no primeiro momento, ó, figura 1, figura 2, figura 3. Se eu for escrever, olhando só para as imagens, eu tenho ó, a quantidade, 3 unidades. Tudo bem? A quantidade dessa sequência ou dessas figuras aqui, ó, você faz assim, ó, 3, que depende do anterior. Então eu vou dizer assim, ó, 3 mais houve um acréscimo. Esse acréscimo, 2 unidades. O que eu vou olhar para a figura 3? Qual é o padrão que eu observo na figura 3? Em relação ao anterior, bora ver se eu consigo dividir. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho aqui, ó, 5, que é a quantidade anterior, 5. Qual foi o meu acréscimo? 2 unidades. Você observou um padrão? Qual é o padrão? A cada figura anterior, eu estou somando sempre 2 unidades. Se eu for escrever isso em forma de sequência, eu estou olhando para a sequência. Ó. 3, 5, 7. Dá para determinar o próximo? Naturalmente. Basta eu pegar o anterior e somar 2 unidades. 7 mais 2, 9. E assim por diante. Eu consigo determinar todos os elementos dessa sequência. Se eu quiser escrever o termo geral dessa sequência, eu quero uma expressão onde eu consiga encontrar qualquer elemento ou qualquer posição desse elemento na sequência, desse termo na sequência. Para a gente determinar essa expressão geral, a gente vai fazer isso aqui. Ó. Qual é o meu padrão? O nosso padrão aqui está dizendo que a sequência está crescendo de 2 em 2. Crescer de 2 em 2 nos leva para essa expressão, ó, 2n, sempre do dobro, que cresce. Então, essa expressão é dada pelo seguinte, ó, quem são os elementos dessa expressão? Eu tenho que eles são os múltiplos de 2, então, positivos, tá? 2, 4, 6, 8... 10 e assim por diante. Quando eu comparo essa sequência aqui ó, com essa outra sequência, qual é a característica? É que essa sequência aqui de baixo, ela sempre uma unidade a mais. Observa, 2 mais 1, 3, 4 mais 1, 5 e assim por diante. O que eu posso falar em relação ao termo geral? Que o AN é justamente 2n e esse acréscimo que está ocorrendo, mais 1. Veja, eu estou dizendo para você que o termo geral é dado por 2n mais 1.
Isso significa dizer que eu consigo encontrar qualquer elemento dessa sequência. Digamos o seguinte, ó, professor, se eu quisesse saber lá na figura, por exemplo, a 10ª figura, a 10. Quantos quadradinhos tem a 10? Aí eu uso a expressão, o termo geral. 2 vezes 10 mais 1. Isso nos leva, 2 vezes 10 dá 20, 20 mais 1, 21. O que eu estou dizendo? Que lá na 10ª figura existem quantos quadradinhos? 21. Perceba que a expressão vai me permitir, para qualquer elemento ou para qualquer termo dessa sequência, descobrir a quantidade de quadradinhos que eu consigo encontrar. Tudo bem? Bora lá, mais um exemplo. Essa outra sequência, você consegue encontrar um padrão para ela só de observar a sequência? E aí? Tem, né? Ó, aqui no meio, um quadradinho. Você tem 4 quadradinhos. Você tem 9 quadradinhos. Observe que a posição, ó, primeira figura, 1 quadradinho. Segunda figura, 4 quadradinhos. Terceira figura, 9 quadradinhos. Está indicando a posição. Isso significa dizer que a gente está na seguinte condição, ó. 1 mais, eu vou contar os extremos. Os extremos são fixos, ó, 1 mais 4. Próximo, eu tenho agora 4, quantidade de quadradinhos, mais os fixos, 4. De novo, eu tenho agora 9 mais os fixos. Quais são os fixos? Os extremos, ó. Tá? 4. Perceba que, dado esse padrão, a gente consegue determinar até a próxima figura. A próxima figura vai ter a posição, no caso, a figura 4, ela vai ficar 4 ao quadrado, 16 mais 4. A partir daí, eu tenho um padrão. E aí, naturalmente, eu quero determinar, por exemplo, quem é o enésimo termo dessa sequência. Tá? Eu consigo determinar isso através desse padrão que a gente observou. Observe que o padrão é o seguinte, ó. Dentro eu consigo determinar, através da posição, que é justamente n ao quadrado. Então, aqui, esse quadradinho é dado por n ao quadrado. A expressão, o termo geral, deixa eu escrever aqui, o termo geral, a n é igual. O termo geral está me dizendo isso aqui, ó. N ao quadrado. E aí eu tenho os extremos. Os extremos são fixos, como a gente observou. N ao quadrado mais 4. Então, esse termo aqui, ó, é o termo geral. Ele me permite descrever todos os elementos dessa sequência. Tudo bem? E aí? Foi fácil compreender? Ainda não? Respira fundo, que vamos fazer algumas questões. Vamos exercitar. Muito bem. Vamos à primeira questão. Questão 1. O laboratório criou uma bactéria que se desenvolve conforme a sequência apresentada a seguir. 2, 25, 48, 71, 94. E aí você tem o enésimo termo da sequência. O número de bactérias reproduzido imediatamente após o enésimo termo pode ser representado por letra A, n mais 20, letra B, n mais 21, letra C, n mais 22, letra D, n mais 23. Agora é com você. Tempo na tela.
Muito bem. Espero que você tenha acertado. Me acompanha na resolução. O enunciado diz que uma bactéria foi criada e obedece a essa sequência. Então, me acompanha na sequência. Eu tenho como no primeiro momento, o primeiro termo da sequência é 2. A gente vai verificar se existe um padrão. Daqui para cá, houve um crescimento. Em quantas unidades? 23. O que eu observo? Que do 25 ao 48 também houve um crescimento. Em quantas unidades? 23. De igual modo, 48 para 71, houve um crescimento em 23. O que eu observo? Que a sequência está crescendo de 23 em 23. Eu olho para o termo anterior, somo 23 unidades para encontrar o próximo termo. O que eu estou dizendo? Que eu olho para o termo anterior. O que eu faço? Somo 23 unidades para encontrar o próximo termo. Então, imediatamente após o N é justamente N mais 23. Tudo bem? Nossa alternativa correta, N mais 23. Espero que você tenha acertado, ok? Bora lá, vamos à segunda questão. Me acompanha na leitura. Questão 2. Observe a sequência de figuras. A primeira figura, N1, uma bolinha. N2, 4 bolinhas. N3 tem 9 bolinhas. N4, 16 bolinhas. Na figura de número N, quantas bolinhas serão usadas? Letra A, 2N. Letra B, 2N ao quadrado menos 4. Letra C, N ao quadrado. Letra D, N mais 1 ao quadrado. Agora é com você. Tempo na tela. Muito bem. Espero que você também tenha acertado a segunda questão. Me acompanha na resolução. Observa o seguinte, ó, nós temos uma sequência. A primeira coisa que a gente vai fazer nessa sequência é observar se existe uma regularidade. Você já observou que conforme a posição está indicando a quantidade de bolinhas. O que eu estou dizendo? Na primeira posição, uma bolinha. Na segunda posição, tem 4. E isso é referente à localização. Na terceira posição, 9 bolinhas. Também está relacionado à posição. O que eu quero que você compreenda é que isso não depende do termo anterior. Então, para eu determinar a quantidade de bolinhas, eu não preciso olhar para o termo anterior. Basta eu saber a localização. Isso significa dizer, tá,
que quando eu tiver a procura da enésima posição, e aí eu vou ter justamente o quadrado de bolinhas. O que eu estou dizendo? Que para eu determinar a quantidade de bolinhas aqui, basta fazer n elevado ao quadrado. Então, o termo geral é a letra C, n elevado ao quadrado. Tudo bem? Espero que você tenha acertado. Vamos lá. A leitura da terceira questão. Me acompanha. Vamos à leitura da terceira questão. As figuras seguintes mostram a construção de quadrados justapostos usando palitos. Figura 1, 4 palitos. Figura 2, 7 palitos. Figura 3, nós temos ali 10 palitos. Qual o termo geral dessa sequência? Letra A, n ao quadrado. Letra B, n mais 3. Letra C, 2n mais 3. Letra D, 3n mais 1. Muito bem. Agora é com você. Tempo na tela. E aí, acertaram a questão? Conseguiram resolver? Muito bem, vamos à resolução dessa questão. Me acompanha. Observe os palitos. A gente precisa determinar a expressão geral para essa sequência. A gente pode, primeiramente, olhar para a imagem, para a figura. A figura 1, observe que tem 4 palitos. A figura 2, entenda que eu posso escrever ela em relação à figura 1. Como assim, professor? Ela apresenta 4 palitos, como no anterior, na figura anterior, e sofreu um acréscimo. Que acréscimo foi esse? 1, 2, 3 palitos. Então, temos essa observação. 4 mais 3. Quando eu olho para a figura 3, eu posso relacionar ela à figura 2. O que eu vou dizer? 4 mais 3, eu tenho aqui 7. O que houve? Houve um acréscimo de quantos? 3 palitos. Então, a nossa observação, existe um padrão. Qual é esse padrão? Que a cada figura está aumentando uma quantidade maior de palitos, e está aumentando em 3. Se eu for escrever essa sequência, eu escreveria assim, 4, 7, 10. Como nós já observamos um padrão, a gente consegue determinar todos os elementos dessa sequência, quantos a gente quiser. Então, basta somar 3 unidades. Então, isso é 13. O próximo, mais 3 unidades.
16 e assim por diante. Mas o nosso objetivo aqui é encontrar o termo geral, a expressão que me diz que eu posso encontrar qualquer elemento dessa sequência. Então, eu vou observar o padrão. Como está crescendo de 3 em 3, isso implica dizer que essa sequência ela pode ser da ordem 3n, tá? Crescer de 3 em 3. Isso nos leva a mais ainda. Essa sequência aqui, a 3n, são os múltiplos de 3. Aí eu vou copiar os múltiplos positivos de 3. Nesse caso, 3, né? 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 4 é 12, e assim por diante, tá? Encontro todos os elementos que são múltiplos de 3. O que mais? Quando eu relaciono essa sequência que eu acabei de encontrar, a nossa sequência original aqui, ó, que eu estou à procura do termo geral dela, eu observo que se eu somar uma unidade, vai a 4. Se eu somar uma unidade, vai a 7. Se eu somar uma unidade, vai a 10. Isso significa dizer que o nosso termo geral é igual a 3n, ela é da forma 3n, e eu estou observando que tem um acréscimo, mais 1. Então, o nosso termo geral é da forma 3n mais 1. Observe que por essa expressão eu consigo encontrar qualquer elemento da sequência, tá? Se eu quisesse, professor, determinar a figura 10, então A10 é igual a 3 vezes 10 mais 1. Com isso, 3 vezes 10 é 30, 30 mais 1, então na 10ª figura, 31 palitos. Mas observe que o nosso objetivo é simples, termo geral. Nesse caso, alternativa letra D. Tudo bem? A alternativa correta, letra D. Fechamos os exercícios. Show? O que eu aprendi hoje? Na aula de hoje, nós estudamos sobre as sequências. Em particular, definimos que uma sequência ela é uma lista ordenada de números, objetos, figuras geométricas, entre outros elementos. Também definimos o que é uma sequência finita e uma sequência infinita. Além do mais, trabalhamos com sequências recursivas, aquela em que a gente consegue determinar um padrão, uma regularidade. A partir daí, encontramos os termos gerais para cada uma dessas sequências. Muito obrigado a todos e espero encontrá-los na nossa próxima aula. Até breve!